Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Fiz essa pausa aí porque a gente está gravando agora as pregações, aí só para pegar o áudio certinho lá. Hoje eu queria falar desse tema, contemplando a sua glória, né? E eu acho interessante porque é uma palavra que eu estou usando bastante agora aqui na igreja, que é contemplar, né? Toda hora eu estou falando essa ideia de contemplar. Quando a gente pensa nessa ideia de contemplar, tá bem ligado à ideia de observar, prestar atenção, né? Os romanos, né? Eles usavam isso com o sentido de tem a ver com contemplo, né? Então tem a ver com a ideia do templo. Então eles iam até os templos, né? Que eles tinham lá e eles ficavam fazendo as previsões deles, né? Eu acho interessante quando a gente pensa nessa ideia de contemplação e contemplar a glória do Senhor. Quando a gente olha para as coisas criadas, né? Quando a gente observa as coisas que Deus criou, qual a conclusão que nós chegamos, né? Ô Bruno, passa aí o slide, por favor. Ixi. Ah lá, tem que mudar lá. Eu peguei algumas imagens assim, do de tudo assim, do dia a dia, das paisagens. Cadê? Tá bom, não tem problema, vamos continuar. Foi? Tá errado ali, ó. Deixa eu até passar para não. Calma aí. Vai ser, Bruno, por favor. Ah, não quer passar agora. Tá. Tá, não tem problema. Mas quando a gente pensa na ideia de contemplação, eu fico imaginando tudo aquilo que a gente tem. Toda. Eu fiquei vendo umas imagens assim de floresta, de oceanos. Agora foi. Olha só que interessante essas imagens aqui. Tudo da internet, né? Mas são imagens reais. Que os caras vão lá e tiram uma foto. Tipo assim, é muito bonito, né? Tipo assim, eu fiquei. A gente tava até louvando aqui, eu tava olhando aqui pra fora, né? Eu vi dois passarinhos verdes ali na floresta ali. Eu acho muito bonito ficar admirando essa criação de Deus, olhar essas coisas. E por que eu estou falando disso? Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, eu gosto muito de uma ideia que Paulo traz, que é sobre exatamente aquilo que Deus faz. E como Deus faz é perfeito, é lindo. Né? A gente olha essas árvores, olha esse rio aí, e a gente. Como que isso foi parar aí? Quando a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 até os 6, aqui está acontecendo uma coisa muito problemática em Corinto, né? Porque Corinto, eles tinham todos os dons, só que eles não estavam agindo como unidade. Eles estavam se dividindo, falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aí Paulo, ele vai dar uma bronca, né, neles aqui, dizendo, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aqui Paulo, ele chama no começo ali do versículo, ele chama os coríntios de crianças. Ele não poderia falar como pessoas espirituais porque eles estavam agindo como pessoas carnais. E eu acho muito bonito quando ele fala essa ideia, né? Quem é Paulo, quem é Apolo? Paulo regou, né, no caso, Apolo regou, Paulo plantou, né, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio por meio do Senhor. Parar, muitas vezes, de buscar conhecimentos do mundo sobre as coisas. Porque o conhecimento do mundo não tem a capacidade de contemplar as coisas criadas pelo Senhor. A ideia de buscarmos ser loucos para o mundo é buscar compreender que algumas coisas não dependem de nós.
E eu acho muito bonito quando ele fala isso, ó, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu posso regar uma planta, eu posso adubar, e ela talvez não cresça. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Se a gente ver o processo, eu até coloquei uma imagem aqui. Não é aula de ciências, tá? É só pra gente refletir. Eu acho interessante o processo de uma planta, como ela cresce, né? Você coloca a semente e ela cresce primeiramente para baixo. É uma coisa que a gente não vê. É invisível, né? Depois ela vai passando por um processo, aí ela vai começando a sair da terra e aí ela vai se firmando, né, no solo. Esse processo aqui não é visível para nós, mas ele acontece. Esse processo aqui de fazer com que a semente cresça, a raiz venha, não é nós que executamos isso, é o Senhor. E aí a gente parte para a questão de as coisas que são possíveis para nós e as coisas que são impossíveis para nós. O que Paulo está falando? Eu plantei e Apolo regou. Eu fui pregar a palavra, fiz aquilo que era possível, mas quem fez crescer a palavra em vós é Deus. Quem faz com que a gente compreenda, quem faz que a gente cresça é o Senhor. Então, não era sobre Paulo, sobre Apolo. Era sobre contemplar que quem faz todas as coisas é o Senhor. Entender isso. Então ele deixa claro, é o Senhor que nós devemos é o Senhor que nós devemos atribuir ao conhecimento. Ah, eles poderiam chegar e falar, olha, eu tenho tanta sabedoria, eu tenho tanta sabedoria por causa de Apolo. Não, eu tenho tanta sabedoria porque o Senhor permitiu que eu crescesse. Foi o Senhor que permitiu que eu chegasse nesse estágio. E aí, se a gente continua lendo um pouco no mesmo capítulo aí, versículos 18 ao 23, deixa eu deixar na imagem aqui. Vai dizer assim, 18 ao 23. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astutícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Quando a gente busca demais a sabedoria do mundo, a gente esquece que só foi permitido a sabedoria por conta de Deus, né? Nós precisamos parar. Obrigado. Nós precisamos parar de buscar a sabedoria deste mundo. Ele fala aqui da ideia de ser louco para esse mundo. Louco para tudo aquilo que o mundo faz, né? Então, se o mundo considera que nós temos que fazer de tudo para prosperar, até mesmo enganar as pessoas, isso é loucura. Se o mundo considera que mais a base família, isso é loucura para nós. Se o mundo vai contrário à natureza divina de Deus, então nós nos tornamos loucos para o mundo, quando nós tomamos uma atitude diferente daquilo que o mundo quer. Né? Não, ele não está falando aqui para a gente sair aí gritando na rua, igual um doido. Não, ele está falando que nós temos uma postura diferente da do mundo. Nós contemplamos as coisas de Deus e damos glórias a Ele. Nós olhamos a sabedoria do homem e damos glórias ao Senhor. Porque foi o Senhor que permitiu que isso acontecesse. Devemos reconhecer que não somos nada. Deus é tudo em nós. É o que ele fala, olha. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, tudo é de Deus. Ele fala, ó, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as futuras, tudo é vosso. Tudo é de Deus. A sabedoria maior está em Deus.
em compreender que certas coisas não estão na nossa mão. E nós precisamos apenas contemplar. Temos que apenas observar e dar glória a Deus por isso. Nós não vemos o crescimento da planta. Vemos como acontece. A gente não vê isso. A gente não vê esse processo aqui. Nós só vemos o processo depois que acontece. Essas coisas são as coisas impossíveis de Deus que a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer com que essa planta crie a raiz no chão. Mas Deus consegue. Quando Jesus ele foi transformar água em vinho, ele fala, vocês peguem o balde, as bacias e enchem de água. Porque vocês não sabem transformar água em vinho. Mas vocês podem pegar o balde, encher de água, e eu faço aquilo que é impossível. Quando Lázaro ia ressuscitar, Jesus não foi lá e removeu a pedra. Ele falou, removam a pedra porque vocês não conseguem ressuscitar Lázaro. Mas eu consigo. Nós precisamos fazer o possível para que o impossível de Deus aconteça em nós. Então Paulo está dizendo o quê? Eu sou apenas um instrumento do Senhor para que acontecesse em vocês o impossível de Deus. Para que acontecesse em vocês a salvação por meio de Cristo Jesus. Que era impossível que Paulo, Apolo ou Cefas fizessem isso. Não foi Paulo, nem Apolo, nem Cefas que morreram na cruz. Foi Cristo. Então eu acho muito interessante porque ele fala, tudo que existe nesse mundo pertence a Deus. Tudo. Os homens que conhecem demais esse mundo pertencem a Deus. Deus que deu até mesmo o conhecimento de algumas coisas. Foram estabelecidos através da vontade de Deus. E aí tem um ponto muito importante para nós que faz com que nós tenhamos que nos voltar ao Senhor. Ele fala, sejam as coisas do futuro, tudo é vosso, e vós, né, no caso ali para os coríntios, mas devemos pegar para nós também, mas vós, de Cristo. E Cristo de Deus. Tudo volta a Deus. Se nós de fato queremos servir ao Senhor da maneira que o Senhor espera que nós venhamos servir Ele, temos que ser a glória do Senhor. Temos que em nossas atitudes as pessoas vejam a essência de Cristo e possam contemplar, não a nós, mas ao Senhor. Nós precisamos fazer o possível para que o impossível de Deus aconteça na vida de quem está ao nosso redor. Nós precisamos plantar, nós precisamos regar, mas quem vai dar o crescimento no final é o Senhor. E como nós fazemos isso? Paulo vai responder isso lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer como sacrifício vivo. Né? Ele coloca vivo, santo e agradável, não a Paulo, não a Apolo, não a Cefas, mas a Deus. A vida espiritual deve ser vivida na sua totalidade. Eu não sou cristão apenas quando eu estou aqui no domingo. Eu sou cristão onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja em casa, seja eu indo no mercado, seja eu almoçando, eu sou um cristão. E todas essas posturas mostram e evidenciam a essência de Deus, de alguma forma. A gente viu em Atos vários irmãos que, sem falar nada, mostraram a essência de Cristo. E isso deve ser da mesma forma. Não devemos separar nossa vida em âmbitos, né? Não, agora eu sou o Fernando que é professor. Aqui eu não preciso ser cristão. Não, agora eu sou o Fernando que faço isso, aquilo. Não. Ser cristão, ser espiritual, é um modo de vida. É um modo de vida, não é apenas uma parte da minha vida. Não é uma profissão, não é uma escolha. É simplesmente um modo de vida. Todos os dias eu preciso escolher isso. Então, contemple o seu Criador. Contemple o seu Criador através da sua vida. Mostre através da sua vida como
Deus é maravilhoso. Né? A gente vê essas imagens aqui, fico bobo assim às vezes, né? Porque é até bom o mistério de Deus em algumas coisas. Porque a gente vê esse rio ali, a gente vê aquelas cachoeiras, não sabe como isso foi formado assim na nossa mente, né? O mundo, foi formado por não sei o quê, mas quando a gente olha, é perfeito. É lindo assim. E aí os peixes nadam lá, a gente vê as árvores, as frutas que nascem. É perfeito. Quando a palavra ela nos considera muitas vezes como é, uma planta, né? Uma árvore que dá frutos ou não dá frutos. A nossa vida tem que ser isso, uma vida que dê frutos em Deus, no Senhor, para que as pessoas também olhem e falem, peraí, esse fruto é bom, o que essa pessoa tem feito é bom, eu quero entender isso que essa pessoa está vendo. Voltando lá para 1 Coríntios, eu queria agora no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 10, versículos de 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13, perdão. O contexto aqui de 1 Coríntios, deixando claro, é que essa igreja precisava ter uma união, não só em tudo, né, em que elas pensavam, no que eles faziam, eles pensarem nos outros, terem amor uns para com os outros, porque essa igreja tinha todos os dons, mas estava fazendo a ceia errada, estava exaltando os homens, estava fazendo várias coisas que não faz sentido. Não estavam contemplando, de fato, aquilo que era o Senhor. E aqui Paulo ele vai trazer uma coisa muito interessante. Vamos ler aí, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguiam, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles os fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevinheram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Paulo aqui, ele faz uma ilustração, né, comparando a jornada do povo de Israel, até mesmo com a nossa salvação. Fala que eles foram batizados, eles comeram de um mesmo fruto, e é interessante, né? Por mais que nós possamos desfrutar do mesmo, comer do mesmo fruto, há reações diferentes. Alguns vão aproveitar, saborear esse fruto e de fato contemplá-lo, outros não. Podem saborear, comer por um instante, não quiseram mais. Tanto que ele ilustra alguns exemplos, né? Eles beberam de uma fonte espiritual, e aí ele fala que bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam e falam que essa pedra era Cristo. Então, Paulo ele traz as ilustrações que eram representativas lá no Velho Testamento. Mas ele fala, mas Deus não se agradou da maioria deles. Nós podemos ter a palavra, podemos nos alimentar dela, e Deus olhar para a gente e falar, não
não me agradei da maioria deles. Por quê? Porque olha só as coisas que eles eram. Primeiro ele fala, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. No caso ele está falando para os coríntios, mas para nós também é um exemplo. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, em vez deles analisarem tudo aquilo que o Senhor fez por eles, eles cobiçaram aquilo que era mal. Trocaram a glória do Senhor pela maldade, por aquilo que era ruim. E aí fala, então eles cobiçaram, foram idólatras, praticaram imoralidade, tentaram colocar o Senhor à prova, murmuraram. E aí fala, ó, estas coisas, 11, essas coisas lhes sobreveram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quer dizer o quê? Deus ele é bom, ele é justo, mas a sua bondade consome aquilo que é mal. Deus não convive com aquilo que é mal. E ele deixa esse recado é para cada um de nós. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se Paulo tivesse chegado ali nos Coríntios e falado, de fato, eu sou o melhor pregador, eu falo melhor que Apolo e Cefas, talvez ali teria sido a queda de Paulo. Mas não é isso que Paulo fala. Ele fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos por meio de Cristo. Mas se em algum momento nós acharmos que é sobre nós, sobre aquilo que nós fazemos, que as pessoas serão salvas, estaremos totalmente errados. É sobre o que Cristo executa em nossa vida. Essa é a diferença. O que Cristo tem a capacidade de fazer em nós. Precisamos aprender com o exemplo do Velho Testamento. Né? Usar ele como uma base de olhar o que eles fizeram de errado e a gente poder aprender, né, com eles. E aí ele fala outra coisa aqui que tem a ver também com o milagre de Deus na nossa vida. No 13, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, primeiro ponto, a tentação é humana. É natural. Infelizmente, a tentação é natural da nossa carne. Nós seremos tentados, é natural. E aí vem o sobrenatural de Deus, vem o milagre, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Mas Deus é fiel e não permite que sejais tentados além das vossas forças. Então a tentação é natural e Deus usa o seu sobrenatural, aquilo que é o seu milagre em nós, que nós não podemos fazer. Ele fala que nós não vamos ser tentados além das nossas forças. Porque Deus faz isso. Nós não temos a capacidade de fazer isso, mas Deus faz isso. Deus, ele conhece a nossa natureza e ele executa em nós a sua natureza. Então não há uma tentação que nós não possamos suportar, porque Deus faz o milagre. Ele faz o sobrenatural, aquilo que a gente não consegue fazer. Então, mas aí tem o nosso papel. Deus ele pode até executar o sobrenatural, mas se a gente não se dedicar também, se a gente não se esforçar para vencer, não tem como ele fazer o milagre. Não tem como ele nos salvar se eu não aceito o batismo. Porque essa é a regra. E fala ainda mais, ele não só alivia, né, vamos dizer assim, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então, além dele diminuir a tentação, ele ainda cria uma forma da gente se livrar disso. Isso é contemplar ao Senhor. Isso é reconhecer o Senhor nos seus caminhos e reconhecer todo o milagre que ele faz na nossa vida. Em nós, coisas que dentro de nós a gente também não vê. Mas enquanto nós buscamos a palavra de Deus, isso vai mudando a gente. O Paulo leu Hebreus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer o quê? Que ela interage, ela é eficaz se a gente utiliza ela. Ela vai fazer o milagre dela da eficácia se eu leio ela. Se eu não ler a palavra de Deus, não tem como ela ser eficaz. Porque uma coisa só é eficaz quando ela tem utilidade na minha vida.
E eu queria agora, na última leitura aqui, concluir em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1 até o 13. É o capítulo inteiro, né? Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não houver amor, serei como o bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de suportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em partes. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes é o maior. Não adianta fazer as coisas sem amor. Não adianta eu viver uma vida buscando ser um cristão se eu não tiver o amor. A gente concluiu na aula que o amor é Deus. Não adianta eu querer viver minha vida sem Deus. Ele é amor. Eu posso fazer qualquer coisa. Ele fala, ó, por mais que eu posso falar línguas, eu posso conhecer todos os mistérios, eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Sem amor, isso não tem proveito. Sem Deus, isso não tem proveito. Por isso que a gente vê muitas pessoas frustradas aí. Elas têm tanto conhecimento e aí elas entram em depressão. Porque tem tudo, o conhecimento, talvez tem riqueza, mas não tem o Senhor. Não tem amor. Isso não tem proveito. Isso não vai trazer alegria. O amor são atitudes práticas, como a gente falou, de benefício ao outro, sem esperar receber algo em troca. Eu faço amor porque eu entendo o que é o amor e como ele beneficia. Eu não faço amor simplesmente para que as pessoas vejam, nossa, como ele é bom, como ele faz coisas boas. A partir desse momento que eu quero fazer por isso, acho que não existe mais amor, né? Porque eu estou esperando uma recompensa. O amor não tem fim. É o que ele fala. O amor jamais acaba. Aquele que escolhe amar, beneficiar de fato na sua totalidade, deve entender que o amor não acaba. O que acaba são os sentimentos. Ele fala, o que desaparece são as profecias, elas desaparecem. As línguas vão cessar, né? O latim não, é uma língua morta, né? Cessou, ela vai desaparecer. Mas o amor jamais acaba. Enquanto houver a escolha de beneficiar, o amor sempre vai existir. E ele deixa claro, é interessante isso, porque ele fala, em parte conhecemos. Nós não conhecemos a totalidade. Nós conhecemos que temos que regar a planta, temos que adubar, mas a gente não conhece a raiz se formando ali. A gente não sabe qual é o trabalhar de Deus na raiz ali. Como ele faz aquela raiz crescer. Né? Esse é o sobrenatural, o milagre do Senhor. O amor não tem fim. É preciso todos os dias decidir amar. É todos os dias eu tomar uma atitude pensando,
essa minha atitude irá beneficiar essa pessoa. Essa atitude fará com que essa pessoa conheça mais de Cristo e não de mim. Deus é a própria imagem do amor. E é interessante porque o amar é uma decisão madura. Não é uma criança que fica fazendo birra, né? Ele fala aqui, ó, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O amor é uma decisão madura. Uma criança não tem a capacidade de decidir o amar na totalidade. Ela vai querer sempre o benefício dela, é uma criança. Fica discutindo com a criança. A gente está ensinando ela que não é tudo que ela quer na hora que ela quer. Então ela não entende ainda, porque o amor não é um sentimento, é uma decisão madura. Como adultos, tomamos a decisão madura de amar. Tudo irá passar, mas o amor permanece como sendo a essência dos nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos. Ele fala, ó, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha o que Paulo está falando, que se nós permanecermos no amor, se nós permanecermos fazendo as coisas buscando a Deus, no amor de Deus, essas coisas que agora a gente não entende, mas a gente obedece, a gente contempla a vontade de Deus, um dia nós veremos face a face. E fala aqui, conheceremos como também somos conhecidos. Vamos conhecer a Deus na sua totalidade. Conhecer os seus mistérios, conhecer o seu amor na sua completa essência de Deus. Mas é preciso decidir, ter essa decisão madura de amar. E ele deixa claro, agora permanece, agora. Ele está falando naquele momento ali, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, o porém maior destes é o amor. Se naquela época era agora, né? Imagine hoje. É urgente, é mais urgente, né? Tá atrasado, a gente tá atrasado. Porque se era agora, é agora a nossa vida. É nesse momento que eu decido. Então, eu convido a todos a uma decisão de contemplar ao Senhor. Contemplar a sua glória. E evidenciar a glória fazendo aquilo que é possível a nós. E deixando que Deus faça aquilo que é impossível. Que Deus abençoe a todos.